Estamos aqui agora, nesse momento, já com o primeiro entrevistado. E nós vamos fazer o primeiro teste para ver se o som, né, locução, vai estar tudo ok aqui, relacionado também ao nosso entrevistado. Vou pedir para que vocês dêem um oi aí, tá bom? Então estamos hoje com Fábio Menusso, autor do livro O Nosso Lugar no Universo, Ufologia e Humanidade. Boa noite, Fábio. Boa noite, Celso. Que bom você estar aqui. Quero agradecer pelo presente que você me deu, né, o exemplar do seu livro, que inclusive nós vamos sortear um livro hoje aqui para as pessoas que estiverem presentes no chat, tá? Somente para aqueles que estiverem presentes no chat, nós teremos o sorteio de um livro do Fábio Menusso. Fábio, antes de entrar no livro, antes de qualquer coisa, conta pra gente. Eu sempre faço a mesma pergunta para os entrevistados. Quem é Fábio Menusso? Vamos lá, Fábio Menusso é um homem de 36 anos que tem um grande interesse por ufologia desde que nasceu e é um pesquisador assíduo do assunto. Além disso, eu sou pai de família, tenho 2 filhas, moro em São Paulo, apesar de ter sido criado em Curitiba, e trabalho como bancário aqui em São Paulo. Então você hoje exerce a função de bancário. E o que o bancário, você comentou, né, que desde muito jovem já se interessa por ufologia, mas como que um bancário entende essa visão da ufologia? Conta pra gente, você tem amigos lá no escritório que você conversa como isso? É comum falar sobre isso lá? Como que é o seu dia a dia? Então, Celso, comum não é tanto, não era. Agora eu acho que o assunto está cada vez ficando mais em pauta aí, por causa das grandes transformações que nós vamos passando aí, a humanidade vem passando, mas é um assunto que a gente não tinha muito com quem conversar, né? No meu ambiente de trabalho eu converso um pouco, mas o pessoal lá ele não é muito entendido em ufologia, não estuda muito, então assim, quando você não tem pessoas que pelo menos saibam alguma coisa de ufologia, fica um pouco difícil conversar, né? Então assim, para mim é uma satisfação, eu estudo mesmo em casa, faço muita pesquisa, leio vários livros relacionados a isso, além de escutar vários programas diversos sobre ufologia e outros assuntos afins também, né? Entendi. Você lembra qual foi o primeiro momento que você se interessou por ufologia? O que aconteceu? Houve algo especial ou não? Na verdade, houve um fato quando eu tinha 9 anos de idade, isso lá em Curitiba, quando eu tive a minha experiência, o meu contato, né, de primeiro grau, que foi um avistamento de um UFO, ou melhor, um conjunto de UFOs, em plena luz do dia lá em Curitiba. Isso era por volta das 11 horas da manhã, eu e alguns amigos que estávamos brincando no prédio onde eu morava lá. Em determinado momento o céu estava inteiro azul e a gente olhou para cima e a gente viu aquele conjunto de uns 40, 50 discos pequenininhos, voando muito alto, né? Voando de uma direção para outra, da onde a gente estava. Então a gente teve que correr de um lado para o outro do prédio para poder continuar a vê-los, só que, como sempre, né, misteriosamente eles desapareceram. E à noite, no jornal local lá de Curitiba, na televisão, noticiaram que foram detectados objetos voadores não identificados em Curitiba. Então eu acho que esse foi um momento bem marcante para mim. Mas, como eu disse, é uma coisa que para mim já vem de berço, sabe? Esse interesse, eu acho que para muitas pessoas já vem no sangue. Então já veio no sangue. Mas por quê? Você diz isso porque os seus pais também tinham algum tipo de visão, conversa ou não? Olha só, Celso, por mais curioso que possa parecer, a minha família inteira, eu tenho 2 irmãos, pai e mãe, nenhum deles absolutamente jamais são pessoas muito pragmáticas, muito voltadas para a questão científica. Então assim, eles não têm muita questão, não tem nada de místico neles. Eu fui o único da família
que me voltei para esse lado, né? Por mais curioso que possa parecer, eu não tive influência de ninguém, é uma coisa única e exclusivamente minha mesmo na família, né? Entendi. É interessante como conheço muitas pessoas na mesma situação que você, né? Só a pessoa, tipo a ovelha negra da família, né? Pois é, Celso, é muito curioso isso. E agora vamos entrar um pouquinho no livro. Como surgiu a ideia e por que, né? Como ou por que surgiu a ideia de você lançar este livro? Conta pra gente. Então, Celso, era uma coisa assim, eu venho estudando, né, muito sobre ufologia e muitos assuntos que ufológicos, eu julgo serem de interesse para toda a humanidade, né? Por isso que no meu livro eu acabo, num determinado momento, eu decidi que eu ia dividir o livro em duas partes. Na primeira metade eu ia falar de ufologia, e na segunda parte de humanidade, né? Como que todos os assuntos de ufologia que eu vinha estudando refletem para a humanidade, né? E como eu estava com muita coisa já acumulada na cabeça e precisava extravasar de alguma maneira, eu comecei a escrever. E aquilo foi tomando forma e foi direcionando para um caminho bacana. E quando eu vi, eu já estava com, sei lá, 60, 70 páginas escritas muito rapidamente. Então foi mais ou menos assim que o livro surgiu, né? Foi uma coisa inesperada, porque realmente eu não tinha um pensamento em escrever um livro, mas através de tanto estudo, de tanto conteúdo acumulado, o livro foi possível de ser escrito, né? Então foi mais ou menos assim que esse livro surgiu. Interessante. Aqui no seu livro, né, eu comecei a ler, eu não li tudo ainda, mas eu já vi vários capítulos e tem muitos assuntos, inclusive de temas que tenho conversado com os ouvintes da Rádio da Terra nos últimos programas, né, tem sobre o governo oculto, etc, etc. Passa pra gente, eu vou te fazer umas perguntas, mas gostaria de, antes de eu fazer pergunta, passa para nós, para o ouvinte, né, um breve resumo daquilo que está no seu livro. Bom, que nem eu já comentei, na primeira metade eu estou falando de ufologia, então eu trato de vários temas, de diversos temas de ufologia, mas eu não chego a me aprofundar muito em nenhum deles. O livro ele serve muito para introduzir a ufologia para as pessoas que têm pouca intimidade com ufologia, né? Então eu não chego a me aprofundar porque são diversos temas, e se eu fosse me aprofundar em todos eles, o livro seria de 1000 páginas ou mais, né? E na segunda parte, quando eu trato de humanidade, eu busco resgatar um pouco o passado da humanidade de uma maneira heterodoxa, né? Uma maneira que não é muito comum a gente aprender na escola, porque eu acho que o passado da humanidade nem de perto é esse que a gente aprende na escola, e venho traçando junto questões de mistério da humanidade, falando do governo oculto que você mencionou, de sociedades secretas, de ciências ocultas, né? E no final do livro eu falo do ser humano em si, né? Como que o ser humano pode se tratar para se livrar dessa matrix que a gente tem sobre nós aqui nesse momento na Terra, né? Eu vi aqui na primeira página do livro, no agradecimento ainda, né, que você faz uma menção ao Centro de Estudos Islâmicos de São Paulo, né? Qual que é a relação que você tem com esse Centro de Estudos Islâmicos relacionado ao Oriente? O que eles têm para oferecer nesse tema? Celso, num determinado capítulo do livro eu faço um paralelo entre ufologia e religiões, né? E para isso eu fui a campo, eu fui pesquisar, conversar com líderes religiosos a respeito ver o que eles achavam sobre a possível existência de vida fora da Terra na visão deles, né? E para poder me embasar, para poder escrever com consistência, e eu fui fazer uma visita ao Centro de Estudos Islâmicos. Então não é uma coisa que eu tenho contato
toda hora, não é uma coisa que eu frequento, um lugar que eu frequento, mas eu fui lá e entrevistei um líder lá deles, para poder me embasar no que eu ia falar nesse capítulo específico, né? Então eu fui nesse centro de estudos islâmicos, eu fui também visitar o centro judaico aqui de São Paulo, e também fui visitar um templo budista aqui em Cotia para poder escrever esse capítulo do livro. Entendi. Eu perguntei porque eu tenho vamos assim dizer, um apreço pela cultura, né, oriental, por toda aquela cultura egípcia, árabe, islâmica, e eu sei que tem muita coisa escondida para lá, né, que eles não revelam, mas tem bastante coisa, estão muito avançados, apesar da gente achar que não, eles têm informações muito interessantes sobre isso, por isso que eu gostei dessa menção que você fez aqui no livro, né? Então, Celso, sem dúvida, eles têm muito conhecimento, inclusive é incrível como a gente não tem informação, mas para todo mundo que eu fui entrevistar com relação a religiões, todos eles falaram que é perfeitamente possível, que inclusive existe vida fora da Terra em abundância, né? Então, eu acho que a única religião que é um pouco mais resistente quanto a isso, que também já tem que agora afrouxar o laço aí, é a católica, né? Porque eles também têm, eles fazem parte também do governo oculto, então eles não querem que a gente saiba muitas coisas. Então, todas as religiões falam amplamente dentro das suas doutrinas que a vida fora da Terra é perfeitamente possível e que Deus não criou a vida só aqui na Terra. Então, com certeza, você tem toda a razão. Eles têm muito conhecimento e esse é um deles, que existe vida fora da Terra. Ainda mais que no próprio livro você cita que existe em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas, né, na Via Láctea, então seria um absurdo ter vida somente aqui na Terra. Exatamente, na Via Láctea, sendo que a Via Láctea é uma de outras várias bilhões de galáxias. Então, assim, é simplesmente, desculpa a palavra, mas é simplesmente insano você achar que é apenas na Terra apareceram as condições para aparecer vida, né? Não tem o menor cabimento isso. E na sua resposta anterior, você já deu abertura agora para a gente entrar em assuntos picantes que os nossos ouvintes, eu tenho certeza que gostam de ouvir, estão aqui esperando, né? Você falou que, no caso da Igreja Católica, eles também fazem parte do governo oculto. Então vamos lá, conta mais para a gente sobre isso. Olha, a Igreja Católica, ela foi formada, né, Católica Romana, no Concílio de Nicéia, que eu acho que foi em 325 depois de Cristo, se não me engano, né? Quando o imperador Constantino de Roma oficializou o cristianismo como a religião principal do Império Romano, né? E ali foi determinado o que poderia fazer parte do cristianismo ou não, e foi deixado de lado talvez 90% do que a religião, do que Jesus Cristo falou e de como ele viveu. Foi simplesmente tirado do conhecimento das pessoas em geral, e o cristianismo foi então montado da maneira adequada para que as coisas não fugissem do controle do Império Romano. A partir daí, a Igreja Católica, através dos séculos, sempre dominou em boa parte as ações quando se falava em conhecimentos universais, né? Inclusive o acervo da Biblioteca de Segurança Máxima que tem lá no Vaticano, com certeza guarda boa parte da verdadeira história da humanidade. Então, quem não quer que a gente saiba a verdade é porque quer nos controlar. E com certeza a Igreja Católica é uma instituição poderosíssima que está por trás desse domínio amplo que a humanidade vem sofrendo ultimamente, né? Ultimamente não, desde quando foi reconfigurada alguns milênios atrás. Você tem dentro da sua pesquisa, você chegou a ver sobre aquela história que o Papa
o anterior, né, o João Paulo II, ele tinha e teve contato de terceiro grau com os extraterrestres, inclusive que ele tenha lançado um livro. Você chegou a ver isso? Não, honestamente não. É até uma coisa curiosa para mim, mas eu plenamente acredito que isso seja possível. Eu acho que, inclusive, boa parte desses, vamos dizer, alto escalão do Vaticano pode ter contato com seres extraterrestres. Porque é importante dizer, né, Celso, que ser extraterrestre, as pessoas elas têm na cabeça sempre o ET Grey, né, da raça Grey, que é aquele ser humanoide com cabeça grande, olhos grandes, e na verdade um ser extraterrestre pode se manifestar de diversas maneiras, né? Ele não necessariamente faz parte do nosso universo físico, ele pode fazer parte de um universo paralelo ou de uma dimensão paralela. Então existem inclusive rituais de invocação que podem vir a abrir espaço para que seres que não são do nosso mundo aqui da Terra, para adentrarem o nosso espaço e terem contato com seres, com habitantes da Terra que conseguem fazer esse tipo de conjuração, né? Eu acredito que é muito provável que a alta cúpula ali do Vaticano consiga e mesmo venha fazer esse tipo de conjuração, né? Você já teve esse tipo de contato, já participou dessa conjuração? Você baseia essa afirmação no quê? Eu baseio essa informação em estudos. Eu nunca tive esse tipo de contato, né? E também não pretendo ter. Isso é uma questão muito de ciência oculta, né? Que é o ocultismo, que é um outro assunto que eu leio bastante, que estudo bastante. Fala que é perfeitamente possível você conjurar anjos, demônios e seres de outros mundos, né, para servirem ao seu favor, né? Aquele que conjura, dependendo da intenção que ele tem com a conjuração, vai sofrer as consequências, né? Vai ter que pagar pelo que está recebendo, né? Então isso o ocultismo fala muito. Entendi. Em relação a governo oculto, você pesquisou sobre isso também, como você disse. O que você tem a dizer governo oculto e uma frase que muitas pessoas usam hoje em dia, né? Reptilianos. Nas suas pesquisas, até onde você conseguiu ter informação sobre isso? Olha, os reptilianos, eles aparecem amplamente nos estudos de qualquer pessoa que vá atrás de ufologia, que estude ufologia. Então, as referências que nós temos dos seres reptilianos não são das melhores, ou seja, eles são seres extradimensionais, eles vivem em uma quarta dimensão, mas que fazem influência direta aqui no nosso planeta, e eles criaram uma linhagem aqui no planeta Terra, desde do início quando houve a grande catástrofe que reconfigurou a humanidade, né, que foi a história do dilúvio bíblico, que seres de fora da Terra e possivelmente reptilianos criaram uma linhagem de controle aqui na Terra. E colocaram à frente dos governos, dos impérios antigos, 13 linhagens que continuaram perpetuamente até os dias de hoje, dominando as ações aqui na Terra. E não necessariamente eles são unidos entre eles, né? Eles também têm os seus conflitos. Mas os reptilianos, em teoria, criaram essa linhagem com a intenção de domínio sobre o planeta Terra, né? E, inclusive, eles também têm a condição de aparecer aqui na Terra, seriam seres que têm a possibilidade de trocar de formas, né? Eles podem tomar formas humanas, mas que muitas vezes são flagrados, né, em câmeras, ou mesmo, às vezes, quando não conseguem manter a forma, são vistos com a aparência de reptilianos. E eles estariam por trás de um governo oculto, que é um governo acima dos governos que a gente teoricamente elege, né, exercendo esse domínio sobre a humanidade. Ok, eu vi aqui uma outra parte
que você fala fenômenos inexplicados. Um dos mais misteriosos acontecimentos inexplicáveis nos dias de hoje e que podem ter relação com os extraterrestres são os chamados crop circles. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É um assunto fascinante, né, Celso? Os crop circles, eles são aqueles grandes círculos que aparecem nas implantações diversas e em várias partes do mundo, né? Mas eles têm uma incidência maior, aparentemente, ali na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra e aquela região. É uma coisa que fascina qualquer um que estuda isso e eu gostaria muito de uma certa ocasião ter a oportunidade de visitar um local desses, né? Para quem não sabe, esses crop circles, que são esses círculos em plantações, são formações geométricas absolutamente perfeitas, magníficas, que do dia para a noite surgem num tamanho gigantesco no meio de uma plantação, que são feitos por seres de outros mundos, não são feitos por seres humanos, com certeza. Por mais que existam setores que queiram falar que são farsas, esses círculos em plantações, eles não são. E eu acho que não podemos negligenciar esse fenômeno. Com certeza é algum tipo de mensagem que esses seres querem nos passar. E existem muitas pessoas já trabalhando em cima disso, tentando desvendar o que são essas mensagens, né? Através da linguagem da matemática, né? Então, muitas vezes eles alertam a humanidade. Isso é um pouco, ainda não dá para ter certeza qual que é a real mensagem, né? Que as pessoas ainda, que estudam isso estão ainda se aperfeiçoando quanto ao assunto. Mas trazem mensagens para a humanidade, que a humanidade está correndo um sério risco se não despertar e não elevar, que o ser humano não eleve sua consciência, que o caminho da humanidade é um caminho muito perigoso. Então esse fenômeno é absolutamente místico e tem que ser estudado a fundo para a gente conseguir entender qual que é a mensagem que eles querem nos passar definitivamente. Você já teve contato com pessoas que foram até esse círculo e ver o resultado, o que eles disseram? Contato direto não, mas eu já vi muitos depoimentos, né, de pessoas e as pessoas que já estiveram dentro desses círculos realmente falam que ali dentro é criada uma atmosfera de parece que o ambiente onde eles aparecem, a vibração naquele ambiente já é diferente, né? E as pessoas têm, inclusive, sensações meio paranormais quando entram dentro desses círculos e parece que é uma questão também que mexe com a vibração do ser humano quando ele entra, tem a possibilidade de visitar um lugar desses. Uma vez, ou melhor, por 2 vezes, nós entrevistamos na Rádio da Terra o Gevaes, né, que você conhece, inclusive tem agradecimentos também a ele no seu livro, e ele comentou que ele foi, né, foi visitar vários, e num deles, se não me engano foi até um aqui no Brasil, no Sul, o celular pegou numa área que não tem a rede, né, não tem nada de celular, e o celular dentro do círculo pegava. Você sabe desse caso? Sei, eu vi esse caso. Com certeza, eles utilizam alguma força, né? Algum aparelho eletrônico, uma tecnologia, eles têm que utilizar para fazer esse tipo de trabalho. Então, fica naquela região algum tipo de força eletromagnética, né? Acontece ao contrário também, viu, Celso? Eu já vi relatos que os celulares deixaram de funcionar, que aparelhos eletrônicos deixaram de funcionar também. Sim. Então alguma interferência acontece, porque até a energia que foi usada para criar aquilo, até aquilo como é que eu posso dizer? Até aquilo sair do ambiente, ela cria interferência de todos os tipos, né? Por isso que também mexe com as sensações do próprio ser humano. É interessante como ocorrem, né, os dois fenômenos mesmo, como você comentou. Em casos funciona, em casos deixa totalmente de funcionar. Eu vejo aqui também que você cita
sobre o Zohar, né, no seu livro. Poderia explicar um pouquinho mais para a gente sobre o Zohar? Sim, sim. O Zohar é um livro do judaísmo. É um livro... ele não é tão dogmático. Ele é um livro que compõe a tradição judaica. Então, o Zohar ele uma parte mais mística da religião judaica, né? Então, nele estão contidos várias questões que os rabinos estudam, mais voltados para a mística, fora um pouco do dogmatismo da própria religião. Inclusive, muita coisa de Cabala está contida dentro do Zohar, né? Isso mesmo. Eu estudei um pouquinho do Zohar, eu achei bem interessante você comentar aqui também, né, relacionado a isso. De tudo que você vivenciou até hoje com a ufologia, conta pra gente qual foi o momento mais interessante para você até hoje. O que me fascina muito é a questão da criação do ser humano, né? O nosso passado da humanidade, porque a gente desvendar qual que é o nosso verdadeiro passado vai explicar muita coisa da nossa atual condição, né? Por que a humanidade se encontra dessa maneira atualmente? Então, a criação do ser humano, eu realmente, estudando ufologia, sabendo da história religiosa, sabendo da história do darwinismo, eu realmente, o que mais faz sentido para mim é a questão da gente ter sido criado por manipulação genética conduzida por seres de fora da Terra, que num determinado momento chegaram até o planeta Terra e começaram a conduzir uma série de experimentos genéticos com várias criaturas que existiam aqui no planeta, e que um ser humanoide, hominídeo, melhor dizendo, foi utilizado para que fosse mesclado o DNA dos criadores, dos seres extraterrestres que supostamente nos criaram, com os deles, para formar o ser humano como uma raça que serviria aos propósitos dos criadores. É aquela questão dos Anunnakis, certo? De Zecharia Sitchin, que é um autor que me influenciou muito, que ele conta a história dos Anunnakis, que chegaram há 450 mil anos atrás aqui no planeta Terra, e fizeram exatamente isso que eu estou falando. E ele se baseia não em questões, em outros livros, não, ele se baseia na história deixada pelos sumérios, nas tábuas de argila, que são os primeiros documentos escritos mais antigos da humanidade, e que nesses documentos escritos nessas tábuas de argila está contando a história da humanidade, que o Zecharia Sitchin conseguiu decifrar a escrita suméria e colocou isso nos seus vários livros, né? Ou talvez o mais importante seja o 12º Planeta. Então, dentro da ufologia, possivelmente o tema que mais me fascina é esse da criação da humanidade. Realmente é um ponto muito intrigante, né? E antes da gente prosseguir, eu só quero deixar mais uma vez um recado aqui para os ouvintes e dar boa noite a cada um deles, que hoje nós vamos sortear o livro, né? Um livro do Fábio Minus, que está aqui fazendo a entrevista, que fala sobre ufologia, humanidade, e o livro vai ser sorteado somente para as pessoas que estão presentes aqui no chat. Então nós temos presente aqui a Eunice, o Fábio, o Jaime, a Vânia, a Mônica, o Carlos, a Sara, o Celso, o Quinho, José, de Jeffrey, Henrique, Érica, Ronaldo, Alex, João, Jorge, Araguaci, Simone, Emerson, Antônio, Vera, Patrícia e Davis. Então essas pessoas que eu anotei que estão presentes no chat, né? Esses são os ouvintes que estão participando do chat, viu, Fábio? Mas nós temos em média 1.000 ouvintes por noite. Então nós estamos hoje falando com aproximadamente 1.000 pessoas. E muito chat, bom. No chat são apenas as pessoas que realmente querem participar mais, querem estar aqui presente, querem perguntar. Muitos ficam só vendo o chat, não entram no chat, e a maioria fica só ouvindo.
Então nós temos aí em torno de 1.000 pessoas hoje curtindo essa programação da Rádio da Terra e da entrevista. Então o Jaime já lançou, o que eu ia lançar agora, o Jaime já se adiantou, se pode fazer perguntas. Sim, a partir desse momento está liberado para você fazer perguntas aqui para o nosso entrevistado Fábio Menusso. Então, Fábio, vamos aguardar as perguntas aqui dos ouvintes. Podem fazer perguntas relacionadas ao tema, obviamente, né? Amanhã, quinta-feira, nós teremos o retorno do programa com Ivan Délio Sanctus, e hoje nós temos um programa de entrevistas e às 22 horas teremos também outro entrevistado falando sobre autoconsciência. Então está liberado. Antes de eu ler aqui alguma pergunta, quer falar mais alguma coisa sobre o livro, Fábio? Eu vou falar um pouquinho mais da segunda metade também, que é além dos mistérios da humanidade, um pouquinho talvez das sociedades secretas, né, Celso? Que eu acho que isso é um assunto muito importante, muito interessante também, e que eu também já tenho estudado bastante, né? Realmente as sociedades secretas, elas têm a origem também delas já há muito tempo, né? Talvez não a denominação que nós conhecemos hoje, mas a origem delas, os ideais e a formação delas tem a raiz já dos antigos impérios. Inclusive a maçonaria e os Rosa Cruzes, eles têm a origem deles no Império Egípcio, o antigo Império Egípcio, a partir do faraó Akhenaton, né, que introduziu aquela questão. Ele ficou apenas 10 anos no poder lá no Egito, mas ele instituiu o monoteísmo, né, e ali tem a origem dos ideais da maçonaria e dos Rosas Cruzes, que trabalham muito com as ciências ocultas. E o conhecimento que é dado, que é passado para os membros dessas sociedades secretas, eles podem ser utilizados de duas maneiras, para o bem ou para o mal. E nós sabemos que muitos dos nossos líderes, né, que hoje fazem parte de outras sociedades secretas, que já não são mais tão secretas assim, os Bilderbergs, os Illuminatis, né, eles se valem dessas ciências ocultas como uma ferramenta também para controle da humanidade. É uma questão que eu acho que é muito importante as pessoas começarem a se ligar e começarem a estudar um pouco mais sobre isso. Entendi. Realmente é aquilo. Eles divulgam esses seres, né? Já há milênios, eles divulgam que não existe nada, que não há nada além do que nós estamos aqui na Terra, porém eles mesmos são os que mais usam as técnicas ocultas, né? Sem dúvida, é exatamente isso que acontece, porque as sociedades secretas, eu me atenho mais à maçonaria e à Rosa Cruz, porque eu já tive acesso a algum material, eu não faço parte, mas já tive acesso a algum material dessas duas fraternidades, e é muito da ciência oculta, é fazer com que o homem atinja um nível de autoconsciência, de consciência elevada, fazendo com que ele recupere os poderes que qualquer ser humano tem latentes dentro de si. E é claro que isso é passado de uma maneira muito gradual, muito devagar, e que nem todos conseguem atingir um alto grau de elevação. São poucos os que atingem altos níveis. E quem atinge um alto nível pode escolher utilizar isso em seu próprio favor, de uma maneira egoísta, ou utilizar isso a fim de ajudar ao próximo a se aperfeiçoar também, né? Então, a maçonaria, a Rosa Cruz, todas essas fraternidades, elas não são ruins, muito pelo contrário, o ideal inicial delas era bom, só que em boa parte foram corrompidas também. Então hoje elas já são muito diferentes do que o ideal inicial delas. Entendi. Tem uma pergunta aqui no chat do Jaime Romão. Ele pergunta: o que você acha da base Dulce, se ela existe mesmo? A base Dulce
me clareia um pouco. Eu conheço a história da Dulce, mas eu não sei exatamente em qual lugar dos Estados Unidos que ela fica. Você sabe me dizer, Celso? Na realidade é uma base que fica no Novo México, que dizem que lá existe um contato, né, que são vários andares submersos não é para baixo da terra, e que até um nível é dos humanos e até um outro nível é deles. Eles fazem um encontro aí nessa base, né? Se não me engano é esse mesma localidade. São tantas coisas que também de vez em quando eu fico confuso. Você já viu então, Celso, exatamente. Porque tem a base 51, vamos falar de uma maneira mais genérica então, né? As bases subterrâneas, elas existem com certeza, na minha opinião, e é onde acontecem várias das relações entre humanos e extraterrestres, né? Então não existe só nos Estados Unidos, elas existem em diversas partes do globo. Elas podem ser dentro dos mares, dos oceanos, elas podem ser dentro de montanhas, né? Elas também acontecem, e são locais realmente onde existem, algumas têm uns propósitos específicos de construção de naves espaciais, de experimentos diversos, né, que eles fazem, e onde eles conduzem várias reuniões que decidem em boa parte o destino da humanidade. Então o governo oculto, né, está muito inserido dentro do meio militar. Altos militares têm essa questão de fazer parte do governo oculto. Então essas bases militares subterrâneas, que supostamente são militares, com certeza elas são compartilhadas com seres de fora da Terra. Na minha opinião, pelos meus estudos, eu cheguei a essa conclusão. E também temos que saber que existem seres que também habitam, né, o interior do planeta Terra, que habitam há muito tempo já, né, que se refugiaram dentro do planeta Terra, quando aconteceram várias catástrofes naturais no planeta, e que criaram o seu ambiente dentro da Terra, não necessariamente numa mesma dimensão que a gente, mas uma dimensão paralela, vivendo dentro do planeta. Essas bases são muito comuns. Na minha opinião, o Jaime tem, não sei se ele acredita nisso também, mas respondendo a ele, com certeza essas bases acontecem, não só a de Dulce, mas várias outras espalhadas por outros lugares do mundo. Outro tema que você traz no seu livro, que particularmente eu gosto muito, é sobre Matrix, né? Você fala, verdadeira Matrix, tecnologia não repassada. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Se alguém tiver mais perguntas no chat, pode fazer, tá, gente? Celso, a tecnologia que verdadeiramente existe no planeta Terra, ela está muito à frente do que é repassada para nós, né? Então, em todos os aspectos, a questão de computador, a questão de tecnologia espacial, o que nós vemos é apenas o que aqueles que controlam isso querem que nós vejamos, né? Então, assim, essa tecnologia que existe, além do que a gente pode enxergar, do que nos é passado, em muitos casos ela é utilizada contra a humanidade, né? Então isso cria uma matrix de controle sobre nós que nós não enxergamos, que nós inocentemente achamos que a tecnologia que existe no planeta é a que nós vemos, mas não, com certeza, por exemplo, a pesquisa espacial, quando a gente vê lá o robozinho dando uma arranhadinha lá na superfície de Marte, aquilo lá já aconteceu, provavelmente já vem acontecendo há décadas atrás. Hoje em dia o programa espacial, não, o americano, o russo, o que não é divulgado para a gente, eles provavelmente já têm até bases estabelecidas em Marte, na própria Lua, que obviamente, como a gente vive numa civilização dividida, onde poucos querem controlar muitos, esse tipo de assunto é completamente abafado de nós, ele não nos é passado. Então, nós precisamos acordar. As pessoas que acham inocentemente que a gente, que quem está no controle
quer o nosso bem, que passa todos os conhecimentos que obtém através com o uso da tecnologia, essas pessoas têm que começar a realmente sair da caixinha e enxergar um panorama um pouquinho mais amplo do que esse. Temos mais perguntas aqui. Uma é: qual a relação dos novos judeus, né, os sionistas, com tudo isso? É uma questão muito complicada, né? Até eu não sou especialista nesse assunto, mas o que eu já tive a oportunidade de ler sobre isso, o zionismo, ele na verdade não é um movimento religioso, ele é um movimento muito mais político do que religioso, certo? As pessoas tendem a associar o zionismo com o judaísmo, mas resgatando lá o passado mesmo, é uma coisa que realmente muitos judeus são zionistas, mas é um movimento muito mais político, e eles são uma das facções poderosas dentro do planeta Terra, né? Eles realmente estabelecem um grupo de controle. Quando a gente fala em governo oculto, Celso, a gente não está falando de apenas uma facção ali que comanda tudo. A gente está falando de algumas facções que estão acima desses governos que a gente enxerga, e como eu falei no começo, eles não são totalmente unidos entre eles. Inclusive, um tenta sabotar o outro. Então o movimento zionista, ele tem os seus interesses, enquanto o movimento que está acima do Islã, que usa como fachada a religião, que é muito triste, inclusive, tem outros interesses. Então, o que a gente vê refletindo aqui embaixo, nós comuns, vemos em muitos casos atos estúpidos, como a gente viu agora na França, lá, essa questão do terrorismo, da maneira como eu vejo, são esses grupos lá em cima, que fazem parte do governo oculto, um tentando sabotar o outro, jogar a opinião pública contra um determinado grupo de pessoas, e daí o contrário também acontece. Então esse rebuliço que nós vemos aqui embaixo, ele se dá devido à ação de poucas pessoas que estão ali em cima. Então o zionismo é uma dessas facções, ele é muito mais político do que religioso. E agora vamos para a última pergunta da noite, do João Trincheiras, de Portugal, nosso amigo de Portugal. Um abraço a todos os ouvintes de Portugal. O que você acha da hipótese da Lua ser uma nave espacial que nos controla? Dentro da ufologia conspiratória, esse é um assunto que é muito trazido, né? Acho que talvez uma das pessoas que mais... uma das pessoas que trabalha com conspirações, um autor famoso, que é o David Icke, né, que ele é um inglês, o David Icke, ele é bem famoso dentro da ufologia. Além de falar dos reptilianos, ele fala exatamente isso, que entre outros autores, também pesquisadores, falam que a Lua não é um astro, é uma grande nave espacial. Eu até falo isso no meu livro, que ela tem realmente esse... É como se fosse aquela estrela morta que aparece no filme Star Wars, né? Só que aquilo lá é uma estrela uma nave que já está parcialmente destruída, mas a Lua seria mais ou menos parecido com aquilo, tipo uma grande nave que orbita a Terra e que é um olho vigiando a gente aqui, né? É uma base de comando, mais ou menos disso, né? Que tem a função de controlar as ações na Terra. Eu já não acho que seja bem por aí. Eu, de fato, acredito que a Lua não necessariamente é um astro, aliás, é um satélite natural da Terra. E eu acho que é muito possível que a Lua tenha sido trazida, ela é um astro, sim, mas que ela tenha sido trazida de um outro sistema solar ou de algum outro planeta aqui do nosso sistema solar, para fazer par com a Terra. Porque num determinado momento nosso sistema solar com certeza já passou por grandes catástrofes também, né? O cinturão de asteroide é provavelmente o resultado de um planeta que existia ali entre Marte e Júpiter, que explodiu, ou que foi atingido por um outro astro, ou mesmo foi destruído por alguma raça de alienígenas.
E então a gente sabe que o nosso sistema solar ele é muito instável também. Então, em determinado momento, quando a Terra estava sofrendo os efeitos de alguma grande catástrofe no sistema solar, a Lua foi trazida, de novo, por uma raça alienígena altamente avançada, para fazer par com a Terra e para reestabilizar a Terra, para que a Terra voltasse a ter uma condição razoavelmente estável, para que pudesse ser novamente habitada, né? Eu acho que isso é uma possibilidade mais razoável de acreditar do que ela ser uma grande nave disfarçada. Maravilha! Fábio, então é o seguinte, agora já são quase 22 horas, nós vamos fazer o sorteio do livro para os ouvintes que estão ainda no chat, tá? Se eu sortear aqui alguém que já deixou o chat, então eu passo para outro. E aí eu vou pedir o seguinte, quem for sorteado, entra em contato direto com o Fábio Menus. Aí eu gostaria que você entrasse em contato com as pessoas, né, com o sorteado, tá, Fábio? Para você pegar pessoalmente, aí faz contato no Facebook, pega o endereço e já envia direto para a pessoa, pode ser? Com certeza, pode ser, então, sim, vai ser um prazer. Pode falar. Vai ser um grande prazer poder dar um presente aí para os ouvintes. Então, atenção, aqui ó, estamos agitando os papéis e vamos ver quem vai ser o ganhador. Vamos lá, o ganhador foi Fernando. Fernando, é isso mesmo? Eu acho que é. O Fernando ainda está aqui no chat. Vamos ver se o Fernando está no chat. Se ele não estiver, a gente vai passar a bola para outro. Fernando. É o único Fernando que está aqui no chat. Vamos ver se ele responde. Alô, alô, Fernando. Preciso que você corra e dê um oi no chat. Senão, nós vamos passar a bola aqui, hein? Será que o Fernando não está mais? Atenção. Dou-lhe uma. Então vamos ter um pequeno delay, eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Se o Fernando não responder, eu acho que eu não estou vendo ele mais aqui no chat. Deve ter saído. Alguém está vendo o Fernando no chat? Não é o Alex Fernando, tá? É só Fernando. Não, né? Então acho que o Fernando saiu. Vamos passar a bola para outro. Tá ok? Tá com um delay do áudio de 1 minuto. Nossa, tem pessoas que tá mostrando 1 minuto de delay. No meu aqui, aí depende de lugar para lugar, né, de zona. O meu delay aqui é de 5 segundos, ou seja, é um delay muito pouquinho, mas eu sei que em algumas regiões isso pode dar mais. Mas como o Fernando não está no chat, nós vamos fazer outro sorteio, tá? Só um minutinho. Para o próximo. Próximo sorteado é aqui Celso Albano. Celso Albano está no chat ainda? Vamos ver se o Celso Albano. Pelo menos aqui a foto dele está. Você está aí, Xará? É meu Xará. Celso Albano, você está ouvindo? Então acho que ele está. Vamos ver, Fábio, tudo que eu li por aqui e tal. Enquanto eu tenho a resposta aqui do delay, o Fábio, passa para nós as suas considerações finais, o que você gostaria de falar com as pessoas, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz, se alguém quiser comprar o livro, como é que faz, passe esses contatos para a gente, por gentileza. Tá bom. Antes de mais nada, Celso, muito obrigado. Tá? É uma oportunidade muito boa para divulgar o meu livro, mas eu sempre falo para as pessoas que ufologia é um tema de interesse mundial. Todas as pessoas têm que se aprofundar um pouco mais nesse tema, porque é um tema determinante, que vai falar muito ainda, explicar o nosso passado e ainda determinar o nosso futuro. Então, alertar as pessoas que se aprofundem um pouco mais no tema. E meu livro serve muito para isso, para dar um pontapé inicial para quem quer começar a aprender mais sobre ufologia. Ele aponta muitas direções,
A segunda metade já é para quem é uma questão muito mais de humanidade, fala muito mais a fundo das questões que nós debatemos aqui, além das sociedades secretas, fala também sobre a questão da Matrix, a questão do humano, como ele pode se desenvolver para superar essa Matrix. Quem quiser adquirir o livro pode comprar pela Livraria Cultura online, tá? Ou pelo site da editora, que foi lançado pela editora Scortese, com S mudo, então é SCORTECCI, editora Scortese, tá? E o site de vendas online deles é www.asabeca.com.br. E também as pessoas, vai ser um prazer se as pessoas quiserem me adicionar no Facebook. O meu Facebook é pelo meu nome, Fábio Menusso. Lá dentro eu tenho uma página do livro Nosso Lugar no Universo, onde as pessoas podem fazer perguntas, podem dar sugestões, podem colocar algum comentário que queiram falar, qualquer comentário que queiram a respeito do livro. E finalmente, Celso, parabéns pelo seu trabalho, porque é um trabalho que devia ter muito mais pessoas fazendo o trabalho que você faz, abrindo as portas para pessoas que pesquisam sobre esses assuntos terem a oportunidade de falar mais amplamente sobre esses temas que são tão importantes para todos nós. Cada vez mais as pessoas vão ter que se interar sobre esses assuntos para ter mais domínio sobre as suas próprias vidas. Ok, vamos ter que fazer outro sorteio, tá? Só um momentinho que ainda não rolou aqui. Quem foi sorteado agora foi, vamos ver, Vânia Rodrigues. Vânia, você está no chat? Você aceita receber o livro de presente? Vamos esperar o retorno da Vânia, se ela ainda está no chat. Pô, hoje é o terceiro sorteio, primeira vez que ocorre 3 sorteios assim, hein? Poxa, Celso, oi. Eu vou pedir para a pessoa que foi sorteada para entrar em contato comigo pelo meu e-mail, okay, para poder me passar o endereço certinho, tá? O meu e-mail que eu uso para contato é o do Gmail, que é o F de Fábio, né? O F Menusso, que é o meu sobrenome, MENUSSO, @gmail.com, fmenusso@gmail.com. Aí a pessoa entra em contato comigo e passa o endereço e vai ser uma enorme satisfação poder mandar o meu livro. Legal, ela já se manifestou assim, ela está aqui, ela quer receber o livro, já passei o seu e-mail, agora vocês façam o contato para que seja entregue direto para você, tá ok, Vânia? Escreve para o Fábio que ele vai escrever. Fábio, muito obrigado pela sua participação. É sempre muito bacana a gente ter pesquisadores, informação. Quer deixar mais algum alô final aqui? Fica à vontade. Não, Celso, eu fico à disposição aí. É um prazer para mim também. Eu adoro falar sobre esses assuntos. É uma coisa que eu jamais vou parar de estudar. Durante a minha vida inteira eu vou me dedicar cada vez mais a estudar sobre esses assuntos. Possivelmente vou querer eventualmente escrever outros livros no futuro que tratam desses assuntos. Então, assim, eu me coloco à disposição. É uma alegria para eu poder participar desse tipo de programa também, e estamos sempre juntos. Que bom. Então, mais uma vez, obrigado. E agora eu vou me preparar para o próximo entrevistado. Um abraço, Fábio. Tudo de bom para você. Um grande abraço, tudo de bom para você também, Celso, e para todos os ouvintes aí. Até mais. Até mais. E agora, o próximo entrevistado da noite, Eduardo Quadros, que vai falar para nós sobre autoconsciência. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Também vou pedir para os ouvintes, né, dar um retorno aí, se vão estar ouvindo bem a voz do Eduardo, se está tudo bem aí, em relação à nossa entrevista. Eduardo, como você deve ter visto, eu sempre pergunto para os entrevistados, antes de entrar no assunto principal, o seguinte: quem é Eduardo Quadros? Quem é você? Fala um pouquinho sobre você pra gente.
Sim, Celso. Um dos principais objetos do estudo da técnica é exatamente quem é você, sabe? Mas eu vou procurar simplificar bem a resposta. Meu nome eu sou Eduardo e eu sou engenheiro civil. Sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou de Minas, sou de Divinópolis, Minas Gerais. E em relação, eu trabalho na parte de rodovias e ferrovias, esse é o meu trabalho aqui no sistema, e aprendi o trabalho da técnica em 1980. E de lá para cá eu tenho praticado e absorvido todos os benefícios e conhecimentos e experiências que a técnica propicia. No caso, a técnica de autoconsciência, é isso? A técnica física para a conquista da autoconsciência. Aqui no caso é FCA. Né? Legal. E essa técnica foi desenvolvida por quem? Essa técnica, ela tem uma origem interessante e tudo é descrito num livro, um livro bem didático, um livro narrativo, uma narrativa muito simples, que a gente indica para as pessoas que têm aí seu primeiro interesse no trabalho. Ela foi ensinada para a Maria da Aparecida de Oliveira, a Bianca, por Carran. Carran é uma pessoa, um ser humano, que não tem origem no planeta Terra. Ele tem origem no planeta Klemer, e foi ele, na oportunidade de uma abdução, de um rapto, de um contato, de ensinar para ela essa técnica. Okay. Posteriormente, ela ensinou para outras pessoas, mas assim que foi a origem do trabalho. No caso da Bianca, você tem o contato com ela? Tem. E ela passou, então, esse ensinamento para você, é isso? Exato. Ela aprendeu, praticou alguns meses, depois teve um novo contato com o Carran e tirou suas dúvidas, e ela descobriu, inclusive, que estava praticando errado. Ele reexplicou os exercícios, ela praticou um tempo e começou a ter seus resultados. A partir de um certo tempo de prática e de experiências, ela sentiu a necessidade e a vontade de ensinar para as mais pessoas. E perguntou para o Carran se podia. E ele disse que poderia, claro. Ela poderia ensinar para outras pessoas. E assim ela o fez. Abriu turmas, começou a explicar os exercícios, ensiná-los e monitorar a prática desses exercícios. Né? É uma prática de exercícios físicos. Eu aprendi esses exercícios em 1980 e tenho os praticado até hoje. É uma prática diária, que demanda aí 1h30, 2 horas diariamente para a prática desses exercícios. E qual o benefício que essa prática traz para nós? É uma pergunta simples, mas uma resposta muito ampla, como quase toda da nossa entrevista. Mas é o seguinte, vamos falar do objetivo do trabalho. Né? Vamos ser objetivos e falar do objetivo do trabalho. No próprio nome, está dizendo tudo sobre o trabalho, vamos dizer assim, sobre os exercícios. O objetivo dele, o grande benefício, é a autoconsciência. Mais para frente a gente pode se aprofundar mais na definição e no que se trata realmente a autoconsciência. Inicialmente eu posso falar assim, a gente pode introduzir assim, com uma simples etimologia da palavra. O que significa a palavra por si? Nós temos aí uma composição de vários termos, todos vindos do latim. Ciência, que vem do verbo cire,
que é conhecimento. Consciência é a ação continuada de conhecer. Consciência inclui o prefixo com, que é junto, ao mesmo tempo e em si. Então, a consciência é a ação continuada de saber sobre si. E autoconsciência vai ser, então, a ação continuada, uma ação continuada de saber sobre si por si mesmo, que é o prefixo auto, né? Automóvel é o que anda por si mesmo, automático é o que faz por si mesmo. Autoconsciência é a consciência adquirida por si mesmo, pela própria pessoa. Então esse é o objetivo da técnica, é atingirmos ou recuperarmos ou conquistarmos a autoconsciência. Então, sendo esse o objetivo da técnica, o treinamento visa a ensinar as pessoas como atingir isso, né? Você tem como dar um exemplo prático para a gente sobre mais ou menos como seria, só para ter uma ideia? Um exemplo, eu vou continuar ainda na explicação mais geral. Ah, ok, fica à vontade. Depois a gente vai entrando assim, nesses pontos de detalhe para orientar o entendimento de todo mundo que está ouvindo, né? Não é um tema fácil de ser falado dele, tá? Ele é confundido com muitos outros tipos de filosofias, trabalhos, religiões, seitas e assim por diante. Então a gente tem que ir com cuidado para que as pessoas que estão ouvindo, você e todo mundo que está ouvindo, consigam um entendimento mínimo do trabalho e da técnica e assim por diante. Técnica física, porque trata-se de exercícios físicos, exercícios feitos no corpo. É um exercício respiratório, dois trabalhos que nós fazemos com glândulas do cérebro, fisicamente. Depois nós partimos para um trabalho de construção de formas numéricas no cérebro, usando a nossa concentração, usando a nossa atenção, sabe? Já num tipo de relaxamento específico do trabalho também. E o último, que pode ser dividido em 2 ou 3 etapas, mas o último exercício é exatamente o exercício que vai nos dar essa condição de estudar e recuperarmos a nossa autoconsciência. É o canal de saída e retorno consciente da matéria. Nós manipulamos, nós conduzimos a nossa energia do corpo todo para o cérebro, construímos uma estrutura energética e usamos essa estrutura energética para sairmos do corpo conscientemente, porque nós deixamos o nosso cérebro ativo, trabalhando, bastante ativado inclusive. Fazemos o que precisamos fazer ou o que temos que fazer no ambiente fora do nosso corpo, e voltamos com segurança, utilizando o mesmo canal, a mesma estrutura, para retornar ao corpo e, principalmente, Celso, lembrar de tudo que fizemos fora. Trazer todas as informações, conhecimentos, sensações, aprendizados, e trazemos, e esse conhecimento, todo esse aprendizado, passa a fazer parte da nossa mente consciente. Isso é muito importante, porque tem muitas formas de ter experiências de saídas do corpo, muitas. Mas nem todas são conscientes, nem todas têm o domínio da pessoa. São espontâneas, são esporádicas, aleatórias, mas no caso da técnica, não. No caso, essa técnica, o objetivo dela, como a parte física, é criar essa estrutura energética e orgânica para que nós saiamos do nosso corpo conscientemente
atuemos no ambiente fora do corpo e depois voltamos para a nossa matéria, trazendo todo esse conhecimento, ou parte dele, né? E esses conhecimentos, eles são constituídos de imagens, de sons, de tudo que nós podemos perceber fora, né? E à medida que a gente vai praticando diariamente esse exercício, nós vamos conquistando cada vez mais clareza nos fatos, cada vez mais nós vamos melhorando o nosso padrão energético, nós vamos melhorando o nosso controle, né? Primeiro a gente parte para a conquista desse controle da saída, né? Esse controle, esse domínio da nossa matéria para poder sair do corpo e voltar conscientemente. E ao longo da prática desses exercícios, a gente vai cada dia melhorando mais o nosso desempenho dentro da técnica e, claro, a gente vai ampliando o nosso tempo fora do corpo, vai melhorando a qualidade dessas experiências, vai melhorando as lembranças, né? E vai dando uma condição ao cérebro de reter essas informações, de manter essas informações no nível consciente. Tá? Então, esse é o desenvolvimento do trabalho, o objetivo e uma parte do desenvolvimento dele. Ok. Para chegar na autoconsciência, essas experiências que a gente tem fora do corpo, essas vivências todas, elas têm um objetivo, que são aulas, são aprendizados, são experiências dirigidas à recuperação da nossa autoconsciência, à ampliação da consciência e recuperação da consciência. E o mecanismo que você perguntou para se atingir a autoconsciência é esse, passando pelo desenvolvimento energético do corpo, a melhoria do padrão energético da nossa matéria, o desenvolvimento de duas glândulas importantes no cérebro, que também influenciam em outras glândulas, então vai ter um desenvolvimento de todas as glândulas do cérebro. O exercício de construção dos números, ele melhora bastante o desempenho cerebral, porque ele tem o objetivo de fazer ligações neuronais, que nós um dia perdemos. Então esse exercício ele tem esse objetivo, refazer, reconstruir, reconstituir ligações entre os neurônios, que a gente perdeu muitas ligações numa época, e o objetivo desse exercício é refazer, ou seja, melhoramos bastante o desempenho do nosso cérebro com a construção dos números, ou construção das formas numéricas. E finalmente, as experiências fora do corpo, elas nos dão o conhecimento básico, o conhecimento necessário e a consciência necessária para que a gente aprenda sobre nós mesmos, por nós mesmos. Interessante. Uma pergunta, agora uma curiosidade, tá? Antes da gente prosseguir, é que eu conheço bastante o caso Carran, o caso lá da Hermínia e Bianca, né, que antigamente era o casal, né, hoje ele já é falecido, etc. e tal. A Bianca, ela coordena esse estudo, ou é você independente, né, como agora você leva esse estudo adiante? Tem alguma coordenação dela ou é com você direto? Também cabe explicações, porque ela coordena ainda. Ela coordena e ela tem a coordenação do trabalho, sim. A prática é independente, cada um pratica os exercícios em casa e vai ter as suas próprias experiências, né? Você vai seguir o seu caminho, você vai ter essa liberdade e vai ter essa condição de seguir o seu caminho, porque não poderia deixar de ser assim, porque nós estamos falando da consciência de cada uma das pessoas. Mas ela coordena o trabalho, orienta, responde a várias questões e continua assim, monitorando, acompanhando e desenvolvendo o trabalho
que Carran ensinou para ele. Ok. No caso, hoje, com você, as pessoas entrariam em contato, vamos supor, se alguém quer aprender mais, ele tem que entrar em contato com você, você tem um grupo, você tem um site, como que é? Nós formamos um grupo e tem um site, tem um sítio da TFCA, que é o tfca.com.br. Lá tem todas as condições. Eu faço parte de uma ala, é a contribuição que eu dou, de falar sobre o trabalho. Mas tem as pessoas que cuidam da divulgação, tem as pessoas que cuidam do ensino, do exercício propriamente dito, sabe? Então tem um grupo e cada um cuida de uma parte, né? O que Pode falar, pode continuar. Você pegou bem o sítio, né? O sítio eletrônico nosso, né? Isso. Lá tem todos os contatos, tá? Qual que é o endereço mesmo? É T de técnica, F de física, C de conquista, A de autoconsciência. tfca.com.br. Ok. O que você já viu de mais intrigante e interessante dos efeitos dessa técnica? Puxa. O que já aconteceu? Conta pra gente, casos metafísicos, né? Porque como envolve esse assunto de ufologia aí junto, um ser extraterreno ou extrafísico, o que de mais interessante nos estudos você já vivenciou, já presenciou? Eu estou procurando aqui porque é muita coisa. Que bom. É muita. Pode falar sobre várias, então. São vários aspectos. O muito interessante que no começo foi experiências de vidas passadas, sabe? Algumas vidas passadas que eu pesquisei e aprendi sobre mim e sobre outras personalidades que eu tive, né? Isso foi muito interessante, mudou muito. Na parte ufológica, a gente não avança muito, sabe? Porque não é o objetivo do trabalho. Não é o objetivo. Mas é claro que sempre que é de falar desse assunto, a gente se interessa e tudo. Nessa área eu tive, sim, eu vi objetos lá em Minas, vi sondas, vi nave, né? Uma vez só, e para mim já foi o suficiente, muito interessante, muito bonito, intrigante demais, né? É a confirmação da existência de seres humanos, né, que podem vir aqui. São vários. Mas o que mais marca a gente, marca para o resto da vida e do aprendizado, é a primeira saída consciente do corpo. A primeira saída, ela pode ser que ela dure segundos, pode ser que a minha foi bastante simples, para contar fica parecendo que, poxa, não é nada, e ele está dando toda essa importância para uma experiência tão besta, tão boba, né? Mas, para quem está passando por ela, para quem está sentindo, para quem se levanta e olha para o próprio corpo, isso dura um segundo, e a gente volta correndo para o corpo, com palpitação, acelera o coração, e a sensação é intrigante, é muito interessante, e a gente nunca mais esquece, realmente, nunca mais isso sai da nossa consciência, porque é um marco que divide a inconsciência, né, o desconhecimento e o conhecimento, a consciência de que eu não sou aquele corpo, eu sou um ser, eu não sei o que é ainda, eu sou alguém que eu não sei quem eu sou ainda, mas eu não sou aquele corpo.
E aí vem as perguntas, as conclusões, as respostas, as questões. Aí a gente entra numa busca, por essas respostas todas que a gente faz logo que volta para o corpo, depois de uma experiência consciente, né? Provocada e propiciada pela prática da técnica. E essa primeira experiência abre horizontes e mais horizontes no nosso raciocínio, no nosso entendimento, na nossa busca, né? A gente se embrenha nessa busca e para responder por que eu estou fora do meu corpo e estou raciocinando, estou pensando, estou vendo, estou sentindo. Se eu não sou meu corpo, o que é então o que sou eu? Será que com a morte do meu corpo eu vou morrer também, porque eu não sou ele? E no dia da morte do meu corpo, como vai ser? O que vai acontecer? E se eu não ocupo o mesmo espaço que o meu corpo, será que eu ocupo o mesmo tempo também? E então aí pronto, aí a cabeça começa a funcionar, sabe? Isso na primeira experiência que eu tive com um pouco mais de um ano de prática do exercício. Eu sou considerado uma das pessoas, eu considero as pessoas que demorou mais a ter essa experiência. Então é uma experiência simples, rápida, curta, mas que é um divisor muito importante no autoconhecimento. Existe uma pergunta aqui no chat que tem a ver exatamente com o que você está comentando, que é a seguinte: o que acontece com a pessoa que consegue ter a autoconsciência, se ela reencarna, e se reencarna como? Sabendo quem era antes ou acaba se esquecendo tudo de novo? Acontece com as pessoas que conseguem ter a autoconsciência. O que eu posso falar assim, nesse sentido, Celso, é o seguinte, o Alexandre que está perguntando. Nós temos uma terminologia própria, sabe? Para descrever o que acontece com a gente. A palavra reencarnação, eu vou, ao longo só uma ressalva, né? Ao longo da entrevista eu vou fazer algumas correções dos termos que estão usados. Nós acreditamos e comprovamos para nós mesmos a reencarnação. Então não estou falando do fato em si. Mas a gente dá outro nome. A gente perde a nossa matéria e depois reassume nova matéria. Essa é uma sequência constante na vida de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, autoconscientes, conscientes, totalmente inconscientes, com doenças graves que não têm o mínimo de consciência, não lhes permite um cérebro totalmente danificado, por exemplo. Todo ser humano, ele perde um dia a sua matéria e futuramente, num prazo muito variável, ele vai reassumir nova matéria. Isso acontece com todos, não só com quem tem autoconsciência. O que acontece na autoconsciência para com a pessoa autoconsciente é que esse processo pode ser controlado pela pessoa. A pessoa não perde a consciência, ela perde o corpo, perde a sua matéria, mas não perde a consciência. Ela sabe tudo o que está acontecendo. E depois, quando volta com todo o conhecimento que adquiriu na vida anterior. Ela não perde o conhecimento. Ela tem uma continuidade. É uma das características da autoconsciência, essa. O saber quem a gente era antes faz parte do estudo da autoconsciência. Você, para ser autoconsciente, ser considerado uma pessoa autoconsciente, você tem que conhecer toda a amplitude da sua vida e das suas vidas, né? Nós costumamos dizer palavras muito conhecidas, mas com um significado diferente. A vida é uma só, a gente confirma isso. Mas a vida, que é uma só, é feita de várias passagens por matérias.
Então eu posso ter, na minha vida, que é única como ser humano, posso já ter tido 1.000, 2.000 matérias, corpos físicos, né? Então nós não limitamos a vida à vida do corpo físico. Então é muito importante saber quem a gente era antes, porque o que nós fomos antes, nós somos hoje. Nós não perdemos esse conhecimento. Ele está inacessível pelos bloqueios cerebrais. Mas o conhecimento que nós adquirimos em todas as vidas que nós já vivemos, todas as matérias que nós já tivemos, todas as experiências que tivemos, elas estão guardadas na nossa memória, na nossa mente. Apenas nós não temos acesso a essas memórias. Com a prática dos exercícios, com a melhoria do cérebro, a gente passa a ter acesso a essa memória. E não só ter acesso a essa memória, mas também, estando fora do corpo, a gente tem acesso a esse tempo. A gente pode reviver uma situação, uma experiência, uma passagem, numa vida anterior. A gente revive essa experiência, revive aquele momento, porque fora a gente tem o domínio do tempo. Ou renasce sem saber nada de novo. É o que acontece na inconsciência, ou seja, acontece com a gente de forma geral, né? Nós temos uma matéria, ocupamos essa matéria, aprendemos muita coisa, vivemos, mas quando perdemos essa matéria, nós perdemos a consciência também, né? Por vários fatores, mas o principal é esse bloqueio cerebral, são esses bloqueios. A gente perde também a consciência. Essa consciência fica ali na nossa mente, mas a gente perde o acesso a ela. Quando retorna em outra matéria, as condições que essa nova matéria nos dá não nos permite lembrar, não nos permite ter acesso àquela consciência anterior. Então nós temos uma descontinuidade, né? Respondi a pergunta, Alexandre? Legal, espero que sim. O Alexandre saiu, tá bom. Não, mas a princípio tranquilo, a princípio a resposta para mim foi bem clara, obviamente. Aproveitando então, eu quero ampliar um pouquinho esse nosso tema. Você, dentro dos estudos da autoconsciência, da sua prática e também o contato lá com a Bianca, vocês concordam com essa onda que existe hoje, de que vai haver um tipo de um cataclismo, alguma coisa para ajudar a despertar as pessoas, ou para já definir quem é do bem, quem é do mal? Vocês têm alguma coisa relacionada a isso para falar? Claro que sim. Eu vou dividir em dois aspectos, duas partes, essa questão. Primeiro, a parte astronômica, a parte física, a situação do sistema solar. E a outra parte, o outro aspecto, é a questão moral do que está acontecendo no mundo astronômico e natural. A questão moral, a questão comportamental, o efeito sobre os seres humanos, isso a gente não estuda, a gente não entra nesse mérito. Essa questão tem muita interpretação, né? Muita interpretação. Então a gente não entra nessa parte. Com cada um de nós vai acontecer uma coisa e já está acontecendo há muito tempo já. Não vai acontecer nada, tudo já está acontecendo. Mas com cada um acontece de uma maneira diferente, porque cada um vê o mundo e vê o universo à sua maneira. Então não tem como discutir, não tem como se demorar muito nesse aspecto do acidente. A gente chama de acidente. No campo astronômico, o sistema solar ele passou por um acidente. Para a natureza não existe acidente, né? Existe a natureza. O acidente foi para os seres humanos que estavam aqui. Nós estávamos no planeta, já o habitávamos, e éramos autoconscientes, todos nós, e ocorreu um acidente no Sol. Esse Sol explodiu de uma maneira muito superior ao que se previa,
rompeu as camadas que nos protegiam das radiações solares e nós tivemos o cérebro totalmente danificado e milhares de outras consequências que a ciência hoje, inclusive, já reconhece, já fala sobre isso, sobre essa grande incidência de radiações solares no planeta Terra. Mas para nós, seres humanos, a consequência mais danosa, mais terrível para nós foi a queima de praticamente todos os nossos sistemas neuronais. O nosso cérebro ficou aí pior do que o cérebro dos animais, muito pior. E isso aconteceu e nós viemos nos recuperando. Muito rápido e muito bem recuperados nós estamos hoje. E continuamos nos recuperando, né? E recuperando a nossa condição original, a nossa condição de seres humanos. Então hoje nós não vivemos a nossa condição de ser humano completo. Nós vivemos uma condição intermediária. Exatamente porque ainda não conseguimos, ainda não recuperamos todas essas ligações neuronais. O objetivo do trabalho também pode ser visto por esse ângulo. Uma aceleração nesse processo de recuperação de ligações neuronais. Então, nós estamos passando, esse acidente começou há milhares de anos, ele teve o seu ponto máximo, nós vivemos as consequências desse acidente astronômico com o nosso sistema solar, né? A Terra se mudou de lugar, a Terra perdeu suas proteções contra raios do Sol e raios cósmicos, nós vivemos num mundo radioativo, né? Nossa matéria sofreu mutações, a matéria dos animais também, das plantas, o planeta Terra teve uma modificação na sua geomorfologia, continentes trocaram de lugar com o mar, essas descrições todo mundo conhece muito bem. Mas nós entendemos e estudamos dessa forma, e foi assim que, uma forma mais simples do que eu estou falando, mas foi assim que Carrand escreveu, explicou o porquê que nós temos os nossos neurônios desligados ainda, esses bloqueios que a gente tanto fala. Então há um acidente astronômico, né? O Sol ainda despeja muita radiação sobre a Terra. Até pouco tempo atrás, a meteorologia não media essas radiações, hoje já tem uma medida, inclusive divulgada em televisão, essa medida da radiação danosa ao nosso corpo, e a de todos os seres vivos, e a própria Terra, né, que também é um ser vivo. Hoje tem lá o índice de radiação, que até pouco tempo estava em 14, agora já aumentaram para o número 16. Provavelmente daqui a uns dias eles aumentam mais, porque a radiação 16 já é pouco para medir a radiação que está sendo despejada sobre o planeta. O Sol hoje é monitorado pela ciência, tem muitos satélites, né, da NASA, muitos satélites monitorando o Sol, porque a ciência astronômica se preocupa muito com o comportamento do Sol, o Sol está num comportamento muito estranho, e isso é que a gente estuda, né, o acidente astronômico, o acidente no sistema solar, e as consequências dele sobre nós fisicamente. Temos a pergunta aqui da Sara: seria essa saída do corpo uma projeção astral ou sonhos lúcidos? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu vou só fazer uma explicação dos termos, Celso, porque como o nosso trabalho, né, que eu já falo, a nossa ciência, ela tem princípios que não existem no mundo, na cultura, nem nas religiões, nem na ciência, nós criamos a nossa terminologia. E as palavras são muito importantes para a gente, porque nós aprofundamos muito no significado delas, né? E projeção é uma projeção, é uma tela, né? É um filme. A gente está vendo as coisas acontecerem numa tela.
A saída do corpo, você não vê coisas acontecerem numa tela. Você participa das coisas. Você é ator, você é diretor, você comanda, você controla, você provoca para ver a reação. Então, a saída consciente é um pouco diferente da projeção astral. E os sonhos, vou tirar um pouco a palavra lúcido, sonho lúcido fica um pouco incompatível, mas sonhos são ocorrências noturnas, às vezes com nexo e às vezes sem nexo, mas são ocorrências noturnas quando a gente está dentro da matéria, quando a gente está na matéria ainda, no momento que a gente dorme, né? Aí a gente tem sonhos. Os sonhos lúcidos, se eles são manifestações do subconsciente na tela da mente, então eles não são tão lúcidos assim. Eles podem até ter uma aparência de lucidez, mas não são tão lúcidos assim. E sobre a palavra lúcido, ela vem de luz. E luz para nós é consciência. Então a saída do corpo, sim, é lúcida, porque ela tem luz. É a nossa própria luz. Nós estamos vendo o universo com a nossa própria luz. Quanto mais consciente, mais forte, mais alcance dessa luz. E lúcido vem de luz, né, relativo à luz. Então, a saída consciente do corpo, ela tem semelhanças com a projeção astral e com sonhos lúcidos, mas é um processo muito mais profundo, muito mais real. Legal. A próxima pergunta que fizeram aqui no chat: após quanto tempo de técnica você conseguiu atingir as suas primeiras revelações e se algumas delas estão relacionadas com a humanidade como um todo ou apenas individual? Pergunta do Eduardo. Revelações, a própria técnica para mim já foi uma revelação. O próprio aprendizado do exercício e a análise que eu fiz na época das consequências desse exercício já foi para mim uma revelação, porque eu pensava, como que uma prática de um exercício físico vai me propiciar tanto ganho, tantos benefícios, tanto conhecimento. E paguei o preço para praticar o exercício e tive muitos aprendizados. Então, a minha primeira grande revelação, como eu contei, foi a saída do corpo. A revelação de que eu não sou a matéria que eu ocupo. Eu sou um ser independente da minha matéria. Não que eu não precise dela, preciso muito. Aliás, cada dia que passa, a gente percebe o tanto que a gente precisa dessa nossa máquina perfeita, que é a matéria humana. E o nosso problema tem que ser resolvido junto com ela. Não adianta a gente abandonar a matéria para querer resolver os problemas humanos, não, porque o ser humano depende muito dela. Não temos que desprezá-la em momento nenhum. A gente sempre tem algumas notícias, né? E a gente se preocupa muito com o futuro, né? Todo ser humano está preocupado muito com o futuro. Então, esse aprendizado sobre o acidente com a Terra e com o Sol, né, o que vai acontecer de agora em diante, a gente pergunta muito, estuda muito sobre esse assunto para cogitar e aprender sobre o futuro. E, principalmente, saber o que fazer para resistir ao que está vindo aí, né? Não é o que ainda veio ainda não, mas é o que já está vindo, né? É o que já está acontecendo. Falta d'água, falta de alimentos em algumas regiões, depois vai ser no mundo inteiro. Isso a gente fica aí, procurando informações e procurando um conhecimento para nos prepararmos bem para esse futuro que realmente ele nos preocupa muito, por causa do acidente físico da Terra e do Sol, né?
Então, essas revelações em relação à humanidade, que o Charac pergunta, realmente a gente tem essa preocupação. E tem o foco individual, porque se eu quero saber o futuro da humanidade, eu quero saber também como vai ser o meu futuro dentro dessa humanidade. Onde eu estarei, onde eu estou, como que é a nossa relação com a humanidade inteira, né? E quando você começa a aprender sobre os bloqueios cerebrais e sobre as consequências disso na humanidade toda, a gente aprende muito sobre a condição humana atual, né? A gente aprende muito sobre a condição humana. Não estudando os outros seres humanos, mas estudando a gente mesmo, né? Então, de um foco individual, a gente se desenvolve naturalmente para o estudo de todos os outros seres humanos que estão na mesma condição que a gente. E quando a gente se volta para a humanidade, para estudar o comportamento humano e ter respostas sobre isso, as respostas estão sempre, até hoje pelo menos, eu sempre encontrei essa resposta em mim mesmo, né? As questões que a gente tem sobre todos os outros seres humanos que estão na mesma condição que a gente, a resposta está na gente. Então as revelações estão na gente, no nosso próprio comportamento. Então um estudo geral, global para a humanidade tem uma consequência no individual. E o estudo individual, de um tema individual próprio, logo a gente descobre que ele não é só individual, que ele afeta todos os seres humanos e toda a humanidade. E temos aqui vamos colocar a última pergunta da noite, já 22 horas e 49 minutos, pergunta do Celso Albano. Após 34, 35 anos de prática, dá para você saber quem você realmente é? Quem eu sou, eu já sei bastante sobre mim. Ainda não o suficiente. Ainda não me considero e acho que ainda não sou autoconsciente. Mas já modifiquei bastante, já sou muito feliz com o que eu já descobri de mim mesmo e já tenho uma vida já bastante completa e feliz pelo que eu sei de mim. E garanto, todos os seres humanos também poderiam ter uma vida muito mais feliz com o que são. Ok. Vou deixar, nós temos aí alguns minutos ainda, vou deixar esses minutos finais para você fazer todas as suas considerações, mensagens que você queira passar para os ouvintes, contatos, fique à vontade, por gentileza. Ô Celso, eu vou falar para a turma o seguinte, eu passei o sítio da TFCA, não é um assunto que se esgota nenhuma hora. É preciso falar mais, conversar mais. É um assunto e um objetivo e um conhecimento que ficou milhares de anos abandonado. Ele ficou... nunca foi oficializado, né? Você vê a dificuldade que os ufólogos têm para falar de vidas em outros planetas e assim por diante. Não deveria ser assim mais. Esse conhecimento, ele ficou afastado. E os mecanismos que nós temos hoje de mídia, de política, de ciência, de religiões, nos mantém afastado desse conhecimento. Cada um que ouviu a entrevista, cada um que se interessou por esse assunto, entre lá no sítio, sem a ideia de que eu estou fazendo propaganda ou divulgação, mas entre com um sentimento bastante crítico, mas com sinceridade, e leia e pelo menos receba essa notícia. Receba essa notícia, que é viável nós recuperarmos a nossa consciência em curto prazo de tempo e
Coloquem em suas mentes, quando estudarem, quando até lerem, os livros estão lá nesse sítio, o primeiro livro principalmente, leiam com abertura, com tranquilidade, e coloquem uma pergunta na cabeça, né? O que é o ser humano? Nós já sabemos o que é o ser humano, o que é esse ser? Nós já dominamos esse assunto? Por que isso é tão pouco falado? Passa-se muito à beira do assunto, distrai-se muito, muita imaginação, muita fantasia, muita confusão, muita contradição, mas nós consideramos na técnica que nós só vamos ter uma boa definição e vamos ter contato direto com esse ser que nós chamamos de ser humano e conhecê-lo na sua plenitude, se nós conhecermos a nós mesmos. Pois se eu sou um ser humano, a melhor escola, a melhor sala de aula que eu vou ter será mim mesmo, será eu mesmo. Ok. Que nós temos aqui um pequeno delay, viu, meus amigos da Rádio da Terra? Por isso que eu espero finalizar, porque esse delay de vez em quando pega a gente. De repente eu interrompo, ele não terminou de falar, o nosso entrevistado, e já estou eu falando em cima. Bem, eu tenho que agradecer você, Eduardo, pela presença, por ter a disposição de falar para a gente sobre essa técnica, né, de toda a equipe sua aí que fez contato, né, o pessoal que veio trazer. E tenho tido algumas notícias, né, de pessoas que fizeram, que participaram e gostaram. Eu realmente não tinha muita informação e agora também estou conhecendo um pouco mais sobre essa técnica. Agradeço a sua presença, mais uma vez a presença da equipe. Mando um abraço para a Bianca, gosto muito do trabalho dela. E espero, quem sabe, uma outra oportunidade, você comentar um pouquinho mais com a gente aí. Quer falar mais alguma coisa? Fica tranquilo. Eu vou estar à disposição, tá? Você e para todo mundo que ouviu, estou à disposição. O nosso objetivo é esclarecer mesmo tudo que nos vem. Certo de que a técnica é uma grande ferramenta para a pessoa mesmo responder às suas próprias questões. Mas se nós depender do nosso apoio, nós damos todo o apoio às pessoas que querem aprender. Tá? E estou sempre à disposição, tá? Para continuar. Maravilha. Então, agradeço e uma boa noite. Fique com Deus. Obrigado, Eduardo. Eu agradeço. Sucesso. Então, meus amigos, mais uma vez, encerramos a nossa noite com informação. Sempre a Rádio da Terra trazendo convidados. E lembrando, se você tem alguém que você queira que venha fazer entrevista na Rádio da Terra, entre em contato com a pessoa, fala para essa pessoa sobre a Rádio da Terra, comunica, vê se ela está, né, a fim de bater um papo com a gente, e aí sim me dá um toque que eu faço o contato, tá? Muitas pessoas já me indicaram entrevistados, mas de vez em quando é difícil falar com as pessoas, viu? Por vários motivos. Então eu prefiro hoje aguardar que a pessoa manifeste o seu real interesse, que ela tenha disposição para bater um papo aqui com a gente. Tá ok? Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí com a gente sempre. E amanhã, 21 horas, Evangelho Sanctus na Rádio da Terra. Fica com Deus, boa noite e até o próximo programa. Fui!